Nós todos conhecemos aquela velha história de acordar suando frio e pensar: ah, foi só um pesadelo. Nós crescemos acreditando, e até a medicina acreditou por muito tempo, que sonhos ruins são apenas falhas no nosso cérebro, um terror noturno totalmente aleatório. Mas e se não for bem assim? E se essa for, na verdade, uma das maiores oportunidades perdidas na área da saúde? Bem-vindos a esta análise. Hoje nós vamos mergulhar de cabeça numa jornada incrível para entender como a nossa mente adormecida não está apenas criando filmes de terror noturnos, mas sim diagnosticando ativamente nosso próprio corpo desperto. É absolutamente fascinante. E o roteiro da nossa exploração de hoje funciona como um verdadeiro índice de um mistério médico. Vamos passar por 6 tópicos. Primeiro, desvendando a mente adormecida. Depois, sonhos e saúde física. Em terceiro, decodificando os mistérios do Neren. 4, pesadelos e saúde mental. 5, o barômetro do vício. E, por fim, a cura através da terapia dos sonhos. Então, vamos lá. Parte 1. Desvendando a mente adormecida. Para começar, precisamos voltar a 2012. Aconteceu uma conferência internacional sobre o estudo dos sonhos que colocou uma pulga atrás da orelha da comunidade científica com uma pergunta bem simples. Afinal, sonhos ruins são realmente ruins? E olha, clinicamente falando, um sonho ruim é definido como aquele sonho negativo que não é intenso o suficiente para nos fazer acordar, diferente de um pesadelo que logo nos arranca do sono num sobressalto. Só que a ciência mais recente está mostrando que, em vez de serem só um aborrecimento, essas experiências são, na verdade, mensageiros vitais. Eles são uma resposta supernormal ao estresse do dia a dia e podem muito bem ser o primeiro sinal de alerta de que algo profundo está mudando na nossa saúde física. Isso escancara um ponto cego gigantesco na medicina moderna desde os anos 60. Por muito tempo, focou-se apenas no lado objetivo da coisa, ou seja, encher os pacientes de sensores e monitores de polissonografia, confiando 100% nas máquinas. Mas o que aconteceu? Acabaram ignorando quase que totalmente a experiência subjetiva, o que a mente está sentindo e vendo ali durante a noite. Sorte a nossa que, de uns tempos para cá, um grupo crescente de especialistas começou a bater o pé para trazer a experiência de sonhar de volta para o centro do palco clínico. O que nos leva à parte 2, sonhos e saúde física. Abrindo o nosso dossiê físico, é aqui que a coisa fica intensa. Doenças corporais podem se manifestar de um jeito muito agressivo e vívido no mundo dos sonhos. E o número que prova isso é chocante, até 90%. Funciona assim: pacientes com o chamado transtorno comportamental do sono REM não têm aquela paralisia natural que nos protege de nos mexermos enquanto sonhamos. Então, a paralisia falha e a pessoa começa a encenar fisicamente sonhos violentos, chutando, socando o ar. O grande alarme é que até 90% dessas pessoas desenvolvem alguma doença neurodegenerativa, como o mal de Parkinson, em um prazo de 10 anos. É literalmente o cérebro espelhando, através de pesadelos agressivos, o comecinho da perda de neurônios cruciais. É de cair o queixo. E as conexões físicas vão bem além disso. Pensemos nas pessoas com narcolepsia, aquela condição que bagunça completamente a fronteira entre estar acordado e estar dormindo. Elas enfrentam uma taxa de pesadelos 6 vezes maior do que o resto da população. E não é só a paralisia do sono aterrorizante, com pressão no peito e aquela sensação de uma presença ameaçadora no quarto. Essas pessoas sofrem de uma confusão tão extrema entre sonho e realidade, com imagens tão reais e muitas vezes tão agressivas, que as memórias do mundo real e do mundo dos sonhos acabam se misturando de um jeito perigoso. Agora, se formos falar de coisas bizarras, temos que falar de sonhos épicos. Vamos imaginar a seguinte cena: passar a noite todinha sonhando que estamos limpando a casa, lavando montanhas de louça ou caminhando sem fim no meio da neve. É exaustivo. Não tem monstro, não tem terror, mas é um trabalho braçal implacável na mente. O resultado? Acorda-se sem energia, com uma fadiga diurna bem real. Essa é uma prova clara de que o conteúdo do que sonhamos dita diretamente como o nosso corpo vai se sentir quando abrirmos os olhos de manhã. Bom, seguindo em frente, parte 3, decodificando os mistérios do REM. Durante décadas inteiras, a regra era inquestionável na medicina. A gente só sonha na fase REM. Ponto final. Mas, mito totalmente derrubado. Cientistas geniais, como o pesquisador Antônio Zadra, destruíram essa ideia. Eles mostraram que até 80% dos sonâmbulos lembram sim de ter sonhado logo depois de um episódio. O que a ciência descobriu foi um estado híbrido incrível e até meio assustador. Metade do cérebro está num sono super profundo e a outra metade está alerta.
O sonâmbulo não é um zumbi. Ele muitas vezes enxerga o sonho sobreposto ao quarto real, como uma realidade aumentada. É essa mistura mental que permite feitos de destreza absurdos enquanto dorme. Desde ir para a cozinha fazer um lanche até, em casos legais documentados, empunhar objetos perigosos como armas de fogo. Outro mistério gigante fora da fase REM tem a ver com a insônia severa. Hoje, usando exames de alta densidade, descobriu-se um fenômeno chamado percepção equivocada do sono. Em termos simples, os aparelhos mostram que a pessoa está em um sono clínico, dormindo fisiologicamente. Mas o cérebro dela está a todo vapor, com uma atividade idêntica à de quando estamos bem acordados. Ou seja, ela literalmente sonha que está acordada a noite inteira rolando na cama super preocupada. Para essas pessoas, o sono profundo parece exatamente igual à angústia prolongada de não conseguir dormir. Entrando agora na parte 4, pesadelos e saúde mental. Abrindo o nosso dossiê psicológico, percebemos que os sonhos são quase como um exame de sangue para condições psiquiátricas. Eles funcionam como gráficos de fala incrivelmente precisos. Distúrbios diferentes alteram o sonho de formas muito únicas. Reparem nessa dinâmica. Na esquizofrenia, os sonhos têm uma taxa de bizarrice altíssima, menos emoções e muitos estranhos hostis. Na depressão, a marca registrada é o entorpecimento emocional e as narrativas de fracasso. No transtorno bipolar, se o sonho sair de um estado super ansioso e de repente fica positivo ou bizarro demais, isso é um sinal fortíssimo de que um episódio maníaco está a caminho. E até no toque, a forma como se relata o sonho revela palavras repetitivas e padrões de fala rígidos. É um diagnóstico literalmente escrito através dos sonhos. E aqui está, sem dúvida, a revelação mais urgente da nossa exploração de hoje. As mudanças no conteúdo dos sonhos criam uma linha do tempo impressionantemente precisa e que pode de verdade salvar vidas diante de uma crise suicida iminente. Pesquisas mostram que 4 meses antes de uma internação psiquiátrica por crise, os sonhos ruins em geral começam a dar as caras com mais frequência. 3 meses antes, a coisa evolui para pesadelos graves e exatamente 1 mês antes da crise, começam a aparecer imagens diretas de morte e suicídio nos sonhos. É o cérebro tocando um alarme alto e claro de que a ajuda é necessária imediatamente. Tudo isso acontece porque a desregulação emocional cria um efeito dominó agressivo entre o dia e a noite. No caso do transtorno de personalidade borderline, por exemplo, a ruminação constante e a espiral de pensamentos negativos durante o dia alimentam pesadelos devastadores à noite. Esses pesadelos causam, é claro, privação de sono e uma exaustão mental absurda. No dia seguinte, as barreiras de inibição já foram destruídas, o que piora os sintomas e a impulsividade. É um ciclo que se retroalimenta sem parar. O que nos leva à parte 5, o barômetro do vício. Ainda nesse campo mental, existe um mecanismo que é muito fascinante, especialmente para quem está em processo de recuperação de algum vício. O cérebro faz um jogo pesado. A estatística mostra que uns 80% dos pacientes relatam sonhos intensos com o uso de drogas logo nos primeiros meses de abstinência. E faz todo sentido, não é? É o cérebro tentando processar um desejo patológico profundo que foi reprimido o dia todo. Daí, durante a noite, esse desejo aparece com força total, como um efeito rebote. Mas como interpretar isso? É um sinal de recaída próxima ou uma reafirmação da sobriedade? Os especialistas explicam que a resposta está exatamente na emoção sentida ao acordar. Se ocorre um sonho de uso prazeroso da substância e a sensação ao despertar é de decepção porque foi só um sonho, alerta vermelho. O risco de recaída é altíssimo. Por outro lado, se a pessoa cede ao vício no sonho, sente uma culpa esmagadora e depois acorda com alívio imenso por não ter sido real, isso reafirma ativamente a sobriedade. O sonho, nesse caso, cria uma barreira de proteção. Finalmente, nossa parte 6. Cura através da terapia dos sonhos. Se os nossos pesadelos refletem tão bem o que acontece na nossa saúde, então tratar o sonho pode, com certeza, curar a vigília. Um ensaio clínico super promissor em 2024 na Universidade de Northwestern fez um trabalho revolucionário com pacientes narcolépticos. Eles usaram a terapia de reescrita de imagens. A premissa é simples. Antes daquele ponto de terror máximo do pesadelo, desenha-se um final alternativo onde se tem o controle da situação. Fecha-se os olhos, reentra-se no sonho prestando atenção em todos os detalhes sensoriais e ancora-se na emoção positiva desse final inventado. Juntando isso com sinais sonoros e estímulos de sonhos lúcidos, o resultado foi brutal. Pesadelos persistentes despencaram em questão de poucas semanas. E a eficácia disso fica ainda mais nítida no alívio de quem passou pelo processo. Imaginem passar décadas lidando com pesadelos diários implacáveis e eu vi que não há o que fazer simplesmente porque a medicina ignorava essa área. Um paciente relatou o seguinte:
Eu não achava que iria funcionar, mas foi incrível. Estou tão impressionado com quão bem a reescrita funciona. Ouvir um relato de alívio tão genuíno escancara a urgência que temos de integrar essas terapias focadas em sonhos nas práticas clínicas convencionais o mais rápido possível. Por outro lado, e isso é crucial entender, nenhum tratamento é um passe de mágica universal. Pensemos na apneia do sono, por exemplo. É um problema físico estrutural, que corta o oxigênio para o cérebro, gerando estresse enorme e sonhos hostis. Terapia psicológica aqui não resolve o problema mecânico. Nesses casos bem específicos, o tratamento de primeira linha é a máquina CPAP. Ela ajusta o fluxo de ar e, como consequência direta, os pesadelos podem desaparecer completamente. O grande segredo é sempre investigar a raiz do problema para atacá-lo do jeito certo. Tudo o que nós vimos até aqui representa uma grande mudança de paradigma. Aqueles pesadelos que tratávamos só como um aborrecimento sem sentido, na verdade são ferramentas de diagnóstico hiper sofisticadas operando livres enquanto dormimos. Eles mapeiam vícios, soam alarmes para crises mentais e até antecipam doenças neurodegenerativas. Fica mais do que evidente que as narrativas que a mente cria dormindo são a grande fronteira inexplorada da nossa saúde. E a pergunta provocativa que fica para nossa reflexão final é a seguinte: se finalmente começarmos a escutar o que os nossos sonhos estão tentando nos dizer, quanta saúde, cura e bem-estar nós seremos capazes de desbloquear nas nossas vidas despertas? Fica o convite para prestarmos muito mais atenção às nossas noites. Muito obrigada por acompanharem mais esta análise. Até a próxima!